Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Falar para vocês hoje sobre um artigo que saiu agora esse ano, 2023, sobre o herpes recorrente, tá certo, pessoal? Então aqui o artigo, vou botar na tela para vocês, o que existe de problemas e progressos em relação ao herpes genital recorrente, em junho de 2023, artigo novinho, então. Bom, o artigo ele é bem extenso, tá certo? E ele aborda principalmente alguns pontos interessantes, né? Tanto em doses, principalmente em doses de terapia, quando se tem a doença, e também nas doses da terapia supressiva, aquela terapia de longo prazo, para se evitar que tenha as recorrências, tá certo? Fora as doses, o artigo ele não mostra grandes mudanças daquilo que nós já fazíamos na prática clínica com nossos pacientes. Então, segue-se com as recomendações de terapia de longo prazo, para aqueles pacientes que têm mais de 3 episódios de herpes ao ano, tá certo? E também segue essa mesma recomendação, principalmente para aqueles pacientes que também têm o herpes labial, porque a gente sabe que a paralisia de Bell, aquela paralisia onde existe uma paralisia de hemiface, ela está em mais de 50% dos casos relacionado ao herpes simples tipo 1. É isso mesmo. Então, esses pacientes, apesar de ter um vírus que não é um vírus muito patogênico, ele é um vírus relativamente pouco patogênico, ele pode sim estar relacionado então à paralisia de Bell, tá bom? E é claro, ele também pode ascender e fazer meningoencefalite herpética, o que é bastante raro em relação a isso, né? E muitos pacientes que têm essa meningite, eles nem sequer têm a lesão do herpes, tá certo? Fora isso, eu fiz uma revisão aqui também, vou mostrar para vocês, sobre a velha controvérsia sobre o uso de lisina, né? Então, arginina versus lisina. Então, é o seguinte, pessoal, esse artigo aqui, tá, lisina para profilaxia de herpes simples, é uma revisão das evidências científicas, ou seja, esse artigo pegou diversos outros artigos e fez uma revisão sistemática sobre o uso de lisina. Então, segue-se controverso e segue-se sem mostrar benefício nos estudos clínicos. Né? É claro que tem pacientes que vão se beneficiar, provavelmente sim, mas quando tu pega essa intervenção em estudos clínicos, ou seja, tu pega ensaios clínicos e bota lá, um grupo usa lisina, outro grupo não usa, não existe diferença estatística. Então, se ela funciona muito pouco, tá certo? E o artigo termina ali. Então, a suplementação de L-lisina parece ser ineficaz para a profilaxia ou tratamento de lesões de herpes simples, com doses inferiores a 1 grama dia, sem dietas com baixo teor de arginina. Então, o que fica em relação a esses diversos estudos, tá? Fica o seguinte: até agora não se provou que a dieta tem grandes influências sobre o vírus do herpes, tá? Se tem, ela é pequena e eles não conseguem mensurar nos estudos, mas não é algo assim que tem uma relevância extremamente importante. Indo um pouco mais a fundo, eu falei aqui sobre a paralisia de Bell relacionada ao herpes recorrente, que geralmente é o tipo 1 em 80% dos casos labial. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre o vírus herpes tipo 2. E aqui eu vou trazer duas curiosidades para vocês, tá? A primeira delas é que até alguns anos atrás se achava que o herpes tipo 2 ele era uma mutação, ele era um derivado do herpes tipo 1. Errado, tá certo? Esse estudo vou botar aqui na tela para vocês, tá? Descoberto que o novo vírus herpes simples em gorilas selvagens, bonobos e chimpanzés apoia a origem zoonótica do herpes simples tipo 2, exatamente. Então, ele é um vírus que aqui, conforme esse estudo e as pesquisas foram feitas há 1 milhão de anos atrás, ele pulou dos macacos para o ser humano, tá certo? E desde lá, ele fica dentro da nossa célula, dificílimo de erradicá-lo de forma definitiva. Tem mais um vídeo que eu vou fazer sobre isso na sequência, mas ainda estou esperando terminar os estudos fase 3, que são das vacinas contra o herpes. Tem 3 delas em andamento, tá certo? Então, elas estão entrando na fase 3 ainda, então ainda leva um certo tempo. Ainda a segunda curiosidade que eu vou falar para vocês, vou botar aqui na tela, que é a meningite recorrente de Mollaret. Então, Mollaret, aquele senhor ali, francês, tá? E ele descobriu uma meningite que está relacionada ao herpes tipo 2, tá certo? Então, em 1944, 3 pacientes chamaram a atenção de Pierre Mollaret
Todos eles apresentaram recorrência, curta duração de ataques de febre, mialgias generalizadas, dor no corpo, tá, pessoal? Dor de cabeça, cefaleia, vômitos, irritação meníngea causada por uma meningite asséptica, ou seja, asséptica por quê? Porque ele não conseguiu identificar o patógeno. Naquela época não existia tecnologia para isso. Então, o que ele fala nas suas descrições, né, é que o herpes simples tipo 2 coloniza os gânglios sensitivos das raízes sacrais, permanecendo latente, sendo ocasionalmente reativado, produzindo herpes genital. Postula-se que, da mesma forma, a reativação do herpes 2 possa causar a meningite de Mollaret, embora os mecanismos exatos envolvidos nesse processo nunca tenham sido perfeitamente esclarecidos. Então, a mesma coisa. Então, se o herpes ele está nos gânglios sacrais, ele está lá, tá? O genital, geralmente tipo 2, em mais de 80% dos casos, e ele faz todo o percurso do nervo para fazer uma lesão genital, na faixa em que o nervo irriga aquela região, tá? Parte sensitiva do nervo daquela região, ele também pode fazer o caminho inverso e entrar para dentro da meninges e fazer uma meningite asséptica. Asséptica na época, a gente sabe hoje que ela está relacionada ao herpes simples tipo 2, né? Causando esses sintomas que Mollaret discutiu já faz algum tempo. O diagnóstico, então, vou botar aqui na tela para vocês, o único exame complementar de real utilidade, diagnóstico da meningite Mollaret, é o exame do líquor, tá? E ele mostra, então, alguns achados licóricos, não necessariamente necessidade de isolamento do vírus, porque às vezes é muito pouco vírus e não se consegue isolar ele por metodologia de biologia molecular, mas tem achados de células de Mollaret, que é uma célula que parece um pezinho, botei ali para vocês, né, que é um achado típico dessa rara meningite Mollaret, causada, uma meningite recorrente, né, causada pelo herpes tipo 2. Então eu falei para vocês duas consequências, tá, das infecções crônicas do vírus herpes. O tipo 1, eu falei da paralisia de Bell, que é a paralisia flácida, que ocorre em hemifase, e do herpes tipo 2, a rara meningite recorrente de Mollaret. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixe seu like, que nos ajuda muito a continuar fazendo medicina de qualidade, vídeos de qualidade sobre doenças infecciosas. Um grande abraço, eu sou Renato Cassol, médico infectologista.